mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, hoje a igreja nos convida a fazer memória ao Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a festa do Corpo de Cristo, uma festa que desde a Idade Média já vem sendo celebrada. 1238, 10 anos depois da morte de São Francisco de Assis, já se começava a organizar essa festa que estamos celebrando hoje. Mas, para quem participou da missa no último domingo, algo deve ter ficado muito marcado na vida, e até mesmo na memória. A última frase do Evangelho de domingo: eis que eu estarei convosco
todos os dias, até o final dos tempos. Portanto, a festa que nós estamos celebrando hoje não é outra coisa senão o cumprimento dessa promessa. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Ele está aqui conosco, na Sagrada Eucaristia. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso amor, é o nosso amigo, é o nosso médico. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Deus nos alimenta. Olha só, vamos pensar no ato de alimentar uma pessoa. Como é difícil. As mães devem saber disso melhor do que eu. Como é difícil alimentar uma criança. Acordar várias vezes na madrugada. Como é difícil alimentar um adulto, muitas vezes que está dependente de nós numa cama. Até no mundo animal, como é difícil alimentar um filhote. Às vezes eu fico olhando ali nas árvores, os pássaros voando o dia todo, atrás de um pequeno pedaço de alimento para colocar na boca dos seus filhotes. Que coisa extraordinária também, o ato de alimentar. Sem dúvida é o ato que mais expressa o amor, pois sem esse ato não existiria a vida. Sem o alimento a vida não acontece. Tanto é verdade que no Antigo Testamento alguns profetas achavam que Deus era uma mãe. E uma das particularidades que evidencia esse amor de Deus, esse amor maternal de Deus, é a assistência de Deus ao longo de toda a história do seu povo. Um Deus que faz água sair da pedra para matar a sede do seu povo. Um Deus que faz maná, pão cair do céu para alimentar a fome daquele povo, para matar a fome daquele povo. Hoje, meus irmãos, o caminhar, da mesma forma que o povo de Deus caminhou ao longo de toda a história, o caminhar hoje é imperativo cristão. É imperativo de quem vive segundo a fé, de quem tem a consciência de que é peregrino nesse mundo. Portanto, o nosso caminho não tem fim, o nosso caminho não tem um ponto final. O infinito é o nosso tempo. Mas atenção, gente, há entre nós um sinal de que nós já chegamos ao findar dessa caminhada, embora ainda estejamos caminhando. E esse sinal é a Eucaristia, pão que desce do céu, onde Cristo, além de doar o alimento, Ele doa a si mesmo. Ele é o alimento. Eucaristia, corpo, sangue de Cristo. É Deus que se esconde num pequeno pedaço de pão. É Deus que desce do céu e, ao descer do céu, faz o céu presente em nosso meio. O céu está presente aqui todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. Nós precisamos convencer o mundo dessa verdade, meus irmãos. Um Deus que é capaz de fazer o céu presente no nosso meio. São Paulo diz na segunda leitura que nós ouvimos hoje. Olha só que interessante, São Paulo diz: se o sangue misturado com as cinzas dos animais lá do Antigo Testamento, se aquele sangue era capaz de tornar puro um monte de gente que era impuro, imagine só o sangue de Cristo. Imagine só o sangue derramado de Cristo, diz São Paulo na segunda leitura. É por isso que São Paulo diz: agora é Ele o nosso mediador. A sua morte foi de reparação dos pecados cometidos ao longo de toda aquela primeira aliança. E ele termina a segunda leitura de hoje dizendo o seguinte: e assim nós somos chamados a receber essa promessa de herança eterna, que passa pelo sangue de Cristo. Eucaristia é a festa da vida. Eucaristia é a festa do amor. Não existe, caríssimos irmãos, não existe amor sem Eucaristia. Não existe vida sem Eucaristia, sem o alimento que Deus nos proporciona através das mãos do sacerdote.
Vamos pedir que Deus nos dê essa graça. Que nunca falte a Eucaristia na nossa vida. Que nunca falte sacerdotes para celebrar a Santa Eucaristia, para fazer o céu presente no nosso meio. Que nunca falte pessoas comprometidas com a vida, para que a Eucaristia também possa chegar em forma de serviço a tantos irmãos nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.